Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um processinho aqui de criação. Esse vídeo eu vou contar para vocês os caminhos de uma história que eu publiquei alguns anos atrás na revista, na coletânea Máquina Zero, né? Publicada pela editora Quadra Quadro, lá da Bahia, tá? É uma coletânea que tem uma penca grande de autores do Brasil todo, vários autores aqui participando, e eu tô aqui com a minha HQ também. Bom, eu vou contar para vocês hoje o processo da HQ O Homem que Não Sorria, que foi feito para Máquina Zero. Antes de contar para vocês o processo, eu quero contar tanto da narrativa como da ideia, né? Quando me foi solicitado lá pelo Lucas Pimenta, ali, o diretor, ali, o editor da Quadra Quadro, quando ele me solicitou a história, eu acho, não sei se na hora, algum tempo depois, eu pensei justamente num tema do homem que não, de uma pessoa que não sorria nunca. É quase que uma versão oposta, né, daquele clássico filme do expressionismo, né, o homem o homem que ri, né, com Conrad Veidt, filme que inclusive inspirou a criação do Coringa. Então eu pensei uma história de um homem que não sorria. Mas, como é muito comum em alguns quadrinhos meus, né, essa questão tanto mística como surreal, e às vezes um surrealismo até sutil, né? Eu resolvi trabalhar com essa ideia. Então, o que que acontece? A história, ela não é muito comum. Vamos primeiro apresentar alguns pontos da narrativa aqui. Não é muito comum eu fazer a história narrada. Não é hábito meu. Eu prefiro que a história se conte pela narrativa em si, pela narrativa visual, pela história, né? Em alguns casos, pouquíssimas vezes eu fiz essa questão de pôr uma narrativa e, nesse caso, a narrativa em terceira pessoa, ela se faz importante porque ela vai agregar alguns sentimentos à história e ela é basicamente mais narrada do que contada pelos seus diálogos, né? Aqui nessa primeiro momento nós temos um plano geral aqui numa sala de espera de um hospital. Então aqui nós vemos algumas enfermeiros e tal, e aqui está sendo apresentado o protagonista, que é o Geneton. Nós já vemos ele aqui ao longe, aí a câmera aproxima e nós estamos mostrando que o Geneton era um cara muito simples, uma pessoa de coração muito bom, casado com uma moça, filha de um milionário, que não gostava desse casamento, por ele ser uma pessoa muito pobre e na verdade esse Maldonado, que era um milionário, não se importava muito com o fato dele ser uma pessoa de bom coração, uma pessoa honrada. O que ele queria para a filha era um homem rico, né? Então nós temos aqui nessa primeira página, que abre aqui numa página ímpar da história, nós temos o local onde a história começa, a câmera aqui já se aproxima de quem que é o nosso protagonista, e aqui nós temos uma cena em que um médico aqui, ele vem trazer notícias, né, para a família, que está toda representada aqui, e para a filha, que na verdade o senhor Maldonado, esse milionário, quer falar com o genro, né, com o Geneton. Feita a apresentação da história, nós já partimos para a página seguinte, que nós temos aqui uma página par e ímpar, onde nós vamos resolver o pontapé dessa história, né? Nessa aqui nós temos um plano geral também,
ambientando aqui o Maldonado, todo entubado, e aqui temos a narrativa onde se explica isso que eu contei para vocês anteriormente, que o Maldonado não aceitava o casamento da filha e tarará, e ele chega perto aqui, o velho aparentemente, num primeiro plano aqui, né, realçando aqui a situação dele, né, o Geneton se aproxima, o velho começa a falar para ele que está morrendo, tal. Enfim, vamos resumindo aqui, ele pede, ele fala que vai deixar tudo para a filha e, consequentemente, para ele, porém, ele vai abençoar esse casamento, porém, ele pede que seja feito um pacto entre ele, o Maldonado, à beira da morte, e seu não querido genro, o Geneton, que é o quê? Ele pede que ele nunca mais dê um sorriso. Aqui nós temos aqui, a câmera está próxima, né, do rosto, aqui um contraplano, aqui a voz do Maldonado em off, e o espanto, né, do Geneton ao ouvir esse estranhíssimo pedido, né? Eu vou dar um gole num chá que eu estou tomando aqui. E vamos nós. Ele continua falando, ele pede que não se dê nenhum sorriso, nem uma gargalhada, seriedade. Ele pede que ele seja um homem sério daqui para frente. E aí, a hora que ele compreendeu, faça isso e eu o abençoarei, além de deixar toda a herança. Ele mal acaba de dar os termos desse pacto e morre. Aqui um plano, um plongé, né? Um plano plongé, sem narrativa, sem nada, só o barulho do aparelho, né? Mostrando que ele morreu, e uma certa situação de solidão, de desamparo, né? Desamparo do nosso protagonista. Nós pulamos aqui para uma página, mais uma página par e ímpar, aonde a gente já dá um salto mostrando o enterro e mostrando que daí para frente o Geneton resolve seguir à risca o que foi proposto pelo velho. Tendo em vista que ele era uma pessoa honrada, cumpridor das suas palavras, ele começa a se fechar para o mundo. Então aqui nós vamos ver vários exemplos em que ele se tornou uma pessoa sisuda, sem falar, quieto, né? E aqui nós temos um exemplo doméstico, a esposa fazendo um almoço para ele, com um prato preferido. Ele era, pô, mas você não dá um sorriso? Ele vai mantendo isso sem contar para a esposa, inclusive, o que foi o que seu pai pediu. Nós temos aqui um momento de intimidade, né, com os dois transando aqui e tal, onde ela e ele, apesar dos dois estarem fazendo amor, ele continua sério. Isso, né, gera uma situação indelicada e ela, né, nós temos aqui uma conversa final onde ela diz para ele que já está cansada de tudo aquilo. E aqui fechamos essa cena que começou numa página par, né? E conclui aqui numa página ímpar, todo esse momento aqui da história, onde em 2 páginas a minha ideia aqui foi mostrar para o leitor tudo que gerou esse pacto que o honrado Geneton fez com esse malicioso Maldonado à beira da morte. Aqui tem um close dele, né? Com um ar preocupado aqui, né? Sério, enfim. Aqui nós temos mais uma página, mais um grupo de uma página par e ímpar, onde nós vamos fechar essa história, né? Aqui a história avança no tempo, aonde a narrativa, de uma maneira até poética que eu procurei escrever, ela mostra que o Geneton aqui, já velho, e por detalhes de cena, nós percebemos como ficou a condição da vida dele. Nós temos um gato aqui,
mas nós vemos um ambiente meio sujo, meio deplorável aqui, com garrafa de bebida, vassoura, mas o chão sujo. Nós vemos aqui um sofá, uma bengala e uma televisão ligada. A câmera que estava aqui, ela se aproxima, entrando para a sala, né? Mostramos ainda o detalhe da bengala, uma parte do sofá à mão, continuando a mostrar o estado de pouco caso que está a vida do Geneton, com bebidas, latas de refrigerante, e ele vendo algo tipo do tanto faz como tanto fez. Ele está vendo uma novela aqui. Aqui nós, enfim, mostramos. Aqui eu mostro, mania de falar no plural, né? Aqui eu mostro. Aqui eu mostro já a cara do Geneton velho. Você percebe aqui, vocês vão perceber a cara dele mais carrancuda, né? A cara dele carrancuda já, quer dizer, aquele pacto feito com o velho acabou mudando a personalidade dele definitivamente. Segurando o controle remoto e mostrando aqui o fundo do ambiente, ainda com fogão, uma máquina de café, né? E aqui vemos ele mudando de canal, né? Numa atitude de um solitário, né? Ainda aqui reiterando um vaso com umas folhas mortas, um quadro. Aqui, então, aqui eu apresento todo o fim da vida, vamos dizer assim, uma última fase da vida dele, aonde esse close, extreme close, né, no Geneton, mostra que, então, em um breve momento, pôde, enfim, compreender tudo. O que acontece aqui? Na história, desculpa que eu estou filmando e falando com vocês, né? Na história, a narrativa, então, ela vai explicando para você, a narrativa minha vai explicando o que aconteceu. Ele percebe que a maior vingança e a maior prova do ódio que o Geneton, que o Maldonado tinha pela pessoa, ele deixou como herança algo que foi irredutível na vida do Geneton, que ele jogou algo para ele de uma maneira maldosa, aonde ele engendrou o futuro da vida dele, né? Então aqui fala tudo o que o pedido de Maldonado acarretou para a vida de Geneton, a solidão, o abandono das pessoas, foi uma terrível e também sutil forma de desprezo que o velho havia deixado como legado para ele, que sempre demorou para entender algumas coisas, alguns sinais da vida, embora tardiamente acabava compreendendo. Okay. No texto ainda, explica-se que ele era uma pessoa tão bondosa, tão complacente com a vida, que em alguns momentos ele não parava para pensar, ele simplesmente aceitava. Então, na página anterior, não lembra que eu mostrei que ele começava a se afastar dos colegas de trabalho, e ele foi provocando, por causa desse pacto, digamos assim, o fim do relacionamento com a mulher da vida dele. Nesse momento final, nessa última página da história, após entender tudo, ele chega no túmulo do velho, né? E faz algo. A única coisa que ele pode ainda fazer não é xingar o velho, dar uma escarrada no túmulo e ir embora. A história termina com um plano geral do cemitério, esse céu, né, com esse horizonte aqui, dando uma sensação de que ainda pode ter alguma esperança, um último suspiro de esperança, né? Salvo em um último instante com sua alma de volta e a decisão de sentir o que bem desejasse, sem mágoas, sem arrependimentos, sem sensações de tempo perdido, sem tristeza. Agora, tão somente aprendendo a sorrir novamente
e a viver, nem que fosse para daqui a pouco morrer. E assim termina essa história e contando esse processo, essa narrativa, como que eu pensei a história e fui conduzindo ela, né? Vale lembrar mais uma vez que essa HQ foi feita originalmente para Máquina Zero e também faz parte também da série Graphic Book, do Plano de Voo, lançado pela editora Criativo, uma coletânea de histórias curtas minhas, uma seleção minha, né? Quem gostou da história, quiser conhecer mais algumas histórias curtas, esse material se encontra à venda no meu site, né? E que vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje aqui foi para mostrar para vocês um processinho de criação de uma história, né? Uma história curta que é um exercício muito legal nós trabalharmos com histórias curtas, porque ela permite a gente ter um poder de síntese, né? Resumir uma coisa numa história, muitas ideias às vezes, uma ideia que a princípio poderia gerar um trabalho maior, numa coisa aqui curta, né? De 2, 4, 6, 7 páginas, né? Mas eu acho que são 7 páginas, né? Então, só para lembrar qual foi o processo, né? Quando me foi solicitado pelo Lucas ali, da Quadro a Quadro, a ideia foi pensar um homem que não sorria. O título já canta essa bola. Mas ao invés de pôr uma maldição no rosto do cara, alguma coisa que deformou ele, nada, foi simplesmente uma pessoa tão boa. A ideia foi trabalhar num segundo tempo, que é uma pessoa tão boa e tão crédula dos outros, vamos dizer assim, que ela, como a gente costuma dizer, ela dá o seu poder ao outro. Ela deixou que alguém sentasse no seu trono, né, e ditasse regras, né? Um velho que inclusive estava morrendo, né? Então, se há uma moral aí, mas a história carrega esse tom irônico. E é isso, meus amigos. Por enquanto, hoje eu vou ficando por aqui, né? Mais uma vez, quem gostou, quem se interessar, essa HQ faz parte da Plano de Voo, uma coletânea de histórias curtas minhas, que está à venda no meu site, né? De novo, se encontra na descrição do vídeo. E por hoje eu vou ficando. Semana que vem, estamos de volta aqui, pessoal. Um grande beijo para vocês. Tchau.